Olá pessoal, bom dia a todos, começando mais um Na Tela com a Levante. Esta quarta-feira um tanto quanto animada, né? Foco na Previdência, né, Eduardo? Finalmente estou de verde aqui, que é a esperança dessa reforma passar. Aí assim espero, né? Essa é a grande expectativa no mercado, né? Com certeza. Câmara dos Deputados. Exatamente. Esse dia era muito esperado há tempos. Pelos investidores, pelas empresas, pelo mercado financeiro e pelos economistas, que é o meu caso. A reforma da Previdência é muito importante para acertar as contas públicas. Hoje, a Previdência ela gasta mais do que ela recolhe, ou seja, os aposentados que já estão fora da força de trabalho consomem mais recursos do que aqueles empregados que estão na força de trabalho. Isso acaba gerando um déficit. Se a Previdência tivesse um estoque de recursos, uma poupança de recursos, isso não seria nenhum problema. Mas, no entanto, a gente não tem isso. Isso acaba demandando uma ação do governo para aqueles que já são aposentados continuem recebendo benefício, para aqueles que vão se aposentar também tenham um planejamento maior e uma segurança maior. Então isso é muito importante, a reforma da Previdência. Depende de uma conscientização de toda a população, não é uma reforma só do Estado, do governo, e sim de todos que fazem parte da população. Para quem não é economista como eu, sou administrador, assim, basicamente o cara está gastando mais do que ganha e não tem dinheiro no banco. Então é algo insustentável, né? Você está no cheque especial, gastando mais, e vai ter que fazer, acho que todo mundo passou aí por esse momento de água, ajustar alguma conta para baixo, aí cancela alguma coisa, gasta um pouco menos e acerta as contas. E isso acho que é muito importante para o Brasil, por conta do déficit público e o crescimento da dívida brasileira em relação ao PIB, né? Isso que é o principal indicador que as agências de rating, classificação de risco, olham na hora de dar a nota para o Brasil. Hoje estamos 3 notas abaixo, né? Estaríamos aí na terceira divisão, vamos chamar assim, do mundo, e uma reforma aí bem sucedida que traga essa dívida em relação ao PIB para baixo será muito bem vista, né? Então, essa é a grande expectativa, é a primeira etapa agora, passar pela Câmara dos Deputados. Eu acho que onde vai ter um ambiente um pouco mais favorável por conta do Rodrigo Maia, e o governo está trabalhando aí principalmente Paulo Guedes, né, uma conscientização de acabar com privilégios, de acho que tem muita gente ganhando muito, quer dizer, poucos ganhando demais, e a maioria da população sem condições, né? Então, acho que é o primeiro passo. O mercado abriu aqui em alta, o futuro está subindo 0,74, a vista está praticamente zerado, ali perto dos 98 mil pontos. Então, acho que é algo bem positivo, vai ser longo o processo, talvez aí junho, final de maio, meio de junho, talvez até julho, acho que antes aí do recesso de férias aí de meio de ano do Congresso, né, Felipe? Acho que isso pode passar aí o primeiro turno, vamos chamar assim, a primeira etapa na Câmara dos Deputados. Exatamente. Tudo é gestão de expectativas. O mercado estava muito contente com o ano passado, com uma possível reforma da Previdência, ainda não sabia se existia ou não, em agosto. Agora o mercado já fica preocupado se vai sair em julho. Então, é algo natural de acontecer, é algo que demora, que demanda muitas conversas, muitos ajustes, porque a gente sabe que essa reforma da Previdência que vai ser apresentada hoje não vai ser aprovada dessa forma. Vão ter cortes, vão ter mudanças, isso é algo natural. Com certeza, na concepção dessa reforma, realmente o Paulo Guedes já sabia disso, e tem coisas ali que ele sabe que não vai passar, que talvez não precisasse, mas está ali só para ser retirado. Então, vamos ficar de olho. Hoje o mais importante é às 10h15 vai ter uma reunião com a imprensa, com o Paulo Guedes e o time de economia falando sobre os principais pontos e aprofundando a questão da reforma da Previdência. Porque até agora só foi falado a idade mínima, 65 anos para homens, 62 anos para mulheres, um período de transição de 12 anos, e é isso que temos, né? E aquelas contas de 1 trilhão em 10 anos de benefício, quer dizer, como o Felipe falou, vai haver uma concessão, né, uma negociação, vamos chamar assim, para ver a proposta final. É muito importante ver os pontos principais da proposta para a sociedade, enfim, ficar sabendo, todo mundo participar, e acho que essas discussões tomarem... Exatamente, é uma reforma não só do Estado e da Câmara dos Deputados, e sim do Brasil. Então, é legal todo mundo se conscientizar e ver a necessidade real dessa reforma. O ponto é, se essa reforma não ocorrer, tem 2 formas dela acontecer, de seus impactos. Um é a inflação, o governo continua imprimindo dinheiro,
imprime dinheiro para pagar as contas, isso gera inflação e pega principalmente as camadas menos privilegiadas da população, ou aumentando imposto. Não tem o que fazer, isso é uma dessas atitudes. Então, o mais provável, né, Felipe, acho que é passar alguma reforma. Alguma reforma deve passar, né, até a gente tem, a Levante disponibilizou aí um estudo, um trabalho feito pela equipe aqui, pelo nosso analista político, né, um guia da reforma da Previdência. Então, e aí tem cenários, né, um cenário otimista que passa a reforma como está, uma maravilha, e outra não tão boa, então tem 3 cenários, e aí dependendo de quão séria é a reforma, melhore, se não pode ter aumento de inflação e voltar à crise. Então acho que é bem interessante o material aí que o Felipe Berenguer preparou junto com a equipe aqui da Levante. Mas e os destaques internacionais hoje, Felipe, que temos? Hoje à tarde, acho que o ponto mais importante é a ata do FONC. Então temos a ata aí, algum vestígio, alguma ideia do que acontecerá com os juros nos Estados Unidos nesse próximo ano de 2019 e 2020. Então vamos ficar de olho, será às 16 horas, então será muito importante. Então vamos manter a atenção que com certeza isso irá mexer com os mercados. Taxa de juros dos Estados Unidos sempre é preocupação. Com certeza. E voltando para o local, hoje à noite tem o discurso do presidente sobre a Previdência, depois do fechamento dos mercados, que vai impactar amanhã. Corporativo, sem resultado de Vivo? O corporativo temos resultados, né? Vou comentar do resultado de Vivo. Foi um resultado, acho que regular, em linha com a expectativa. A companhia acabou não conseguindo crescer na receita móvel, né? Telefonia móvel. Ficou zerada a receita. Já é um número um pouco melhor que foi o terceiro trimestre. Né? Caiu 1% em relação ao ano anterior, a 2017. Então, há uma melhoria. Houve também uma evolução boa de internet banda larga, mas os resultados Vivo ainda ficam abaixo, por exemplo, do Datim, que divulgou um resultado melhor, né? Então a margem EBITDA, que é um fundamentalista, é uma margem interessante para ser acompanhada, foi 37% a da Vivo e mais de 40% o Datim. Então o Datim, aí no relativo, foi um resultado melhor do que o da Vivo. Telefônica Brasil abriu aí em alta de 1,30, né? Então acho que o mercado está olhando talvez mais o copo meio cheio do que meio vazio. Acho que é importante olhar o para frente do que o para trás, né? Acho que a companhia sofreu muito com concorrência no ano passado, né? Com Claro e com TIM, e agora ela conseguiu, né? O ARPU, que é a receita média por usuário, conseguiu crescer, principalmente dados. Acho que todo mundo está usando cada vez menos a voz, né? Você usa o WhatsApp e dados, internet, e essa é a tendência. E eu acho que para o segundo semestre de 2019 a companhia deve apresentar resultados melhores, né? Então, acho que tem esses 2 resultados. Tem o de Via Varejo também, que saiu bastante ruim, bastante abaixo aí da expectativa do mercado. Acho que Via Varejo deve ter aí uma forte queda hoje no pregão. Levar 3, Felipe. Via Varejo agora faz parte do índice, né? Foi para o novo mercado, caindo 5%. Então, os resultados foram muito decepcionantes no varejo eletrônico. Então, um crescimento apenas de 5% no varejo eletrônico, no e-commerce, margem bruta para baixo por conta de promoções de Natal e de Black Friday. Então, um resultado muito ruim. Via Varejo, a gente continua preferindo aí B2W, acho que está melhor posicionada. A Via Varejo, que é dona da Ponto Frio, Casas Bahia, antiga, está muito atrás ainda em termos de e-commerce, na minha opinião. Tem muita coisa para fazer. Comparado a Mercado Livre, Magazine Luiza e B2W, a Via Varejo está muito atrás. Então, um resultado aí bem ruim hoje. O papel abriu caindo mais forte, agora está caindo 2,5%. E temos uma notícia interessante, boa aí sobre os IPOs, né, Felipe? Com certeza. Ontem tivemos a notícia da Centauro, que fará o primeiro IPO abrindo esse ano de 2019. Mas o ponto importante é, a CVM soltou uma nota que mudará algumas regras sobre IPOs. Ela retirará aquele prazo, né? A gente tinha uma janela de oportunidades de fazer IPO que acabava atrapalhando, era muito em função da divulgação dos resultados, então acabava atrapalhando os IPOs, então ela tirou essa janela, então pode ser feita em qualquer época do ano o IPO, isso é muito importante, mas a principal notícia, sem sombra de dúvidas, fica com a questão da confidencialidade. No momento que uma empresa registrava seu pedido de empresa aberta na CVM... Foi o caso da Centauro, né? Exatamente. Registrou, a gente comentou, todo mundo fala. É público esse fato, até hoje, né? Só que a CVM mudou isso para ser confidencial. Ser confidencial não é ruim, é bom. No caso, diversas empresas não fazem esse movimento de abertura de capital, porque ela demanda uma série de acontecimentos.
e muitas vezes eles não culminam numa abertura de capital, como é o plano inicial. Então, ao ser confidencial, muito mais empresas vão registrar os seus pedidos, verificar como está a demanda com o mercado, com fundos, corretoras, se tem demanda, e caso tenha demanda, daí sim a oferta se torna pública. Isso é muito, muito importante e segue padrões internacionais e vai ajudar esse movimento, essa janela de IPO nos próximos anos que a gente vai ter. Tende a incentivar, porque o que acontecia, como o Felipe falou, ficava concentrado às vezes 4, 5 ofertas na mesma semana. Já aconteceu, acho que de Intermédica e Apvida no mesmo dia. E aí você tem competição por recursos, por até tempo dos fundos para analisarem. Por conta das divulgações de resultado, por exemplo, o balanço do ano de 2018, as companhias têm até o final de março. Então, existia uma janela, ela não podia sair em roadshow, que a gente chama, que é sair para falar com os investidores, sem ter publicado o balanço. Isso dava uma dificuldade. Então, acho que vai dividir melhor, vai ter mais interesse, e as companhias, acho que será um ano quente aí para os IPOs, né? O Banco Votorantim, né? Está se falando que o Banco do Brasil vai vender a sua participação inteira no Banco Votorantim, em linha aí com a venda de ativos que o Rubem Novaes tem falado no Banco do Brasil, o novo presidente. Então, pode ser um ano aí bem quente para IPOs, e a gente fala o seguinte, a Levante sempre tem relatórios sobre os IPOs. Com então, certeza. Em operação saindo, a Levante, eu e o time, eu, Felipe e a equipe aqui da Levante, prepararemos o relatório, assim como a gente fez de BMG, a Gimbank, todas as outras operações, para você saber se vale a pena ou não entrar nos IPOs. Com certeza, não é só porque um IPO que é bom. Pode às vezes não ser bom. Exatamente, bom, né? Pode ser caro, pode ser bom, pode ser problemas de execução, a empresa pode não ser boa. Aproveitando, queria fazer um convite hoje à noite, teremos uma live no canal da Levante falando sobre fundos. Então, eu participarei, explicarei e recomendarei um fundo. Então, convido vocês a se cadastrarem nas nossas redes sociais hoje às 8h30. O Felipe sabe tudo de fundos, né? Então, você quer saber sobre todos os tipos de fundo, como ganhar dinheiro, o que você precisa saber. Não é para especialista, né? Não precisa ser especialista no mercado. O Felipe fala bem simples o que você precisa saber de fundos. Todos os fundos, todos os tipos, ações, multimercado, DI, renda fixa. Então é muito importante essa... A gente faz semanalmente a live e hoje temos aí com o Felipe falar de fundos de investimento, a série aí que ele é o titular aí, sabe? Manja bastante de fundos. Então convido a todos aí a participar. E é isso, acho que... É isso. Vamos ficar de olho na reforma da Previdência. Às 10h15, daqui 1 minuto, começa o discurso do ministro da Economia e seu time. Então vamos ficar de olho. Quanto que está a Bolsa subindo já agora? Já deve estar... A Bolsa está subindo 0,75. Olha que beleza. 98.400 pontos. Está chegando nos 100 mil, hein, Felipe? Com certeza. Qual o palpite para que dia que bate 100 mil? Acho que na próxima semana. Próxima semana, né? Acho que vai, né? Vai finalmente, né? Vai romper os 100 mil. Vai chegar, vai passar e vai embora, né? É isso, certeza. pessoal. Pessoal, um ótimo dia e a gente se vê amanhã. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.